A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Como você está? Como está a sua família? Aqui estamos uma vez mais para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus, fazendo aquilo que o nosso mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo assim ordenou. Jesus falou: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas testificam de mim. Nós iremos orar ao Senhor nosso Deus antes de darmos início ao nosso estudo. Hoje o Senhor vai nos edificar muito através de um tema maravilhoso. Amado Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu quero adorar o Senhor. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, primeiramente, perdoa as minhas fraquezas, reconheço o quanto sou falho, reconheço o quanto dependo de Ti. Senhor, nosso Deus, iremos estudar a Tua palavra, nos orienta, nos revela, nos ensina a Sagrada Escritura como ela é. Fala comigo, fala com todo aquele que há de ouvir a Tua palavra através do YouTube, através desse canal. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Maravilha, maravilha de Deus. Que bênção, uma vez mais, tendo o privilégio de adentrar o seu coração através das redes sociais, mais precisamente através do YouTube. E desde já eu quero agradecer a você que tem ouvido a voz de Deus através desse canal. Saiba que você é um bem-aventurado. A palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado é aqueles que ouvem. Meus amados irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Ultimamente, por motivo de justa causa, não tem sido possível eu estar ministrando alguns estudos aqui no canal como eu assim programei. Motivo de trabalho e outros compromissos. Mas aqui estamos e nós vamos dar prosseguimento ao estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Nós estaremos estudando usando a revista da Escola Dominical e principalmente a Bíblia Sagrada. Estaremos estudando hoje o tema, o perigo da murmuração. Você já murmurou alguma vez na sua vida? Você conhece alguém que murmura o tempo todo? Você já ouviu falar sobre pessoas que deixaram de receber bênção da parte de Deus por causa do pecado da murmuração? Nós murmuramos constantemente. Murmuramos porque não temos paciência, murmuramos porque não vigiamos, murmuramos porque o homem não mede as consequências das suas palavras, murmura em palavras, murmura em pensamento. E nós iremos aprender que a murmuração é um pecado que entristece o coração de Deus. Nós iremos ver à luz da Bíblia Sagrada as consequências que vieram sobre algumas pessoas que murmuraram contra homens de Deus. Inclusive, eu já vou abrir parênteses para te dizer que uma coisa é você e eu murmurar contra o homem, contra a mulher. Outra coisa é nós murmurarmos contra o próprio Deus ou contra as ações do próprio Deus. Iremos entender melhor o que significa murmuração à luz da Bíblia Sagrada e como podemos fazer ou o que fazer para evitar o pecado da murmuração. Então, vou repetir, o tema do nosso estudo estará falando sobre o perigo da murmuração. E aqui do meu lado, a Bíblia Sagrada, texto áureo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Então, amados irmãos, o comentarista já está deixando bem claro aqui, sobre verdade prática.
Então, a prática da murmuração, ela enfraquece a vida espiritual do crente, da mulher, do homem, daquele que procura servir a Deus. Infelizmente, muitos de nós murmuramos por tudo. Se você chega no supermercado e percebe que tem várias pessoas na frente, na fila, você já começa a murmurar: vixe, vou ter que ficar um bom tempo aqui nessa fila. Se você chega na lotérica e percebe que a fila está enorme, mas você precisa resolver algumas coisas na lotérica, antes de você chegar na fila, você já começa a murmurar: que hora que eu vou sair aqui da lotérica com tanta gente aqui? É na fila do banco, se você entra no ônibus e percebe que não tem lugar para se assentar, para você se assentar, automaticamente você já murmura. Então, às vezes murmuramos na igreja, corremos risco também de murmurarmos na igreja. E quantas vezes nós já murmuramos na igreja, né? Às vezes está programado para o culto terminar 9 horas. Quantas vezes a gente já murmurou, né? Já corremos o risco de murmurar. Estamos sempre correndo o risco de murmurar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente aprenda a vigiar para não pecar contra o Senhor nosso Deus. Então vamos adentrar aqui na nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro da Bíblia Sagrada, livro de Êxodo, está ali na classe dos 5 livros do Pentateuco. Êxodo capítulo 16, versículo 1 ao 7. Se você tiver tempo, você pode estar acompanhando aí, pode pegar sua Bíblia, abra sua Bíblia, vou repetir, no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. E também nós estaremos meditando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. Achou? Encontrou? Então vamos lá. E, partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matar-se de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém. Não sei se você observou aí, mas esse relato bíblico aqui está falando sobre a experiência que o profeta Moisés teve assim que saiu do Egito. Pois bem, verdade prática. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração, em nossa jornada, que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nessa lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo Paulo: fazer todas as coisas sem murmuração. Então, amados irmãos, a princípio nós estamos estudando nesse trimestre, falando sobre a carreira do cristão, a caminhada do cristão, a carreira que nos está proposta. Já estudamos, já falamos nesse trimestre sobre o início da caminhada, a escolha entre a porta
estreita é a porta larga, assuntos que nós já estudamos nesse trimestre. Na terceira lição, nós já estudamos sobre o céu, o destino do cristão, depois como se conduzir na caminhada, quais são os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais, e agora nós estamos estudando sobre o perigo da murmuração. E o comentarista ele inicia a lição deixando bem claro que existem ações que vêm direto do inimigo das nossas almas. Nós estudamos dias atrás, aqui no canal, falando sobre os 3 inimigos do crente. Você se recorda? Se você não acompanhou esse estudo, eu aconselho você a assistir essa aula. Os 3 inimigos do cristão, que são eles o diabo, a carne e o mundo. O diabo, a carne e o mundo. 2 inimigos externos, que no caso aí é o diabo e o mundo. E o terceiro inimigo ele é interno, falando da carne, da nossa natureza pecaminosa. E existe lutas que o cristão enfrenta que vêm diretamente do diabo, o príncipe das trevas, aquele que habita, né, nas hostes espirituais da maldade, lugares celestiais. É o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios. Então, aqui a gente já observa, né? É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo. Desde já você precisa entender que nem tudo que acontece na sua vida, nem tudo que acontece na vida de um cristão, nem tudo que acontece na vida de uma pessoa é ação direta do diabo. Tudo é o diabo, nem tudo é o diabo. Muitas das vezes o que acontece na vida do cristão é porque ele não vigiou, ele não orou para tomar uma decisão, ele não olhou, porque a Bíblia fala que a gente tem que vigiar e olhar. Ele não vigiou, ele não buscou a presença de Deus, ele não buscou ouvir conselhos das pessoas mais experientes, se deixou levar pela aparência, se deixou levar por aquilo que ele acha. Então, muitas das vezes, a luta que o crente enfrenta não é apenas luta, ou luta que veio do diabo, é uma luta que ele está enfrentando porque ele plantou, ele plantou tempestade, ele plantou, né, dificuldade na caminhada, não andou pelo caminho estreito, não andou pelo caminho da justiça, não foi obediente à voz de Deus. E aí o que acontece? Acaba colhendo frutos ruins na sua vida espiritual. Então, amados irmãos, a Bíblia fala que existem várias obras da carne, né? Existe a mentira, o adultério, a fornicação, a prostituição, a inimizade, a incredulidade e assim por diante. Quando falamos de obra da carne, eu lembro das palavras de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus ele disse que o que maltrata o homem não é o que vem de fora para dentro, não é o alimento que você come, mas o que maltrata o homem é o que sai de dentro para fora, de dentro para fora. E o que sai de dentro para fora, irmão de Deus? Os maus pensamentos, as más intenções, pensamentos de adultério, pensamento de maldade, pensamento de incredulidade, pensamento de fornicação, pensamento de prostituição. Isso sim condena o homem, isso sim maltrata o homem. E quando falamos de pecados internos, entra nessa lista de pecados internos o pecado da murmuração. Murmuração está acompanhado com a incredulidade. É como se as duas fossem amigas íntimas ou parentes, né? O comentarista está deixando bem claro aqui que a murmuração ela vem acompanhada com a incredulidade. Você se recorda dos milagres, de alguns milagres que Jesus operou? Muitos milagres que Cristo operou, ele operou e na ocasião tinha várias testemunhas. E no meio dessas testemunhas estavam alguns que murmuravam.
Como, por exemplo, a Bíblia fala que uma certa vez Jesus Cristo ele foi visitar um homem chamado de Simão, e na ocasião em que Jesus estava na casa dele, chegou uma mulher, e essa mulher derramou um perfume caríssimo sobre os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com os cabelos, e tipo assim, ali começaram a murmurar contra Jesus, dizendo: se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Então, Jesus Cristo ele foi acusado de almoçar com pecadores, jantar com pecadores, se hospedar com pecadores. Quando Jesus se relacionava com povos intitulados de povos pagãos, que não eram judeus, como no caso dos gadarenos, né? Então as pessoas murmuravam. E junto com a murmuração vinha acompanhado com a incredulidade, ou seja, eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Na mentalidade deles, uma vez Jesus sendo o Messias, ou se Jesus fosse o Messias, a prioridade seria sempre os judeus, sempre os judeus. Isso na mentalidade da época, isso na mente dos judeus. Mas na mente de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Cristo era alcançar judeus e não os judeus. Judeus e não judeus. Esse não judeus, e a Bíblia chama de gentios. E aí, a palavra do Senhor nos mostra, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele deixou vários conselhos para nós relacionados à murmuração. E um deles ele diz: fazei todas as coisas sem murmuração. Isso está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração. Então, amados irmãos, vai para a igreja adorar a Deus, realiza a obra do Senhor, procure vigiar mais, evite ficar murmurando, porque infelizmente tem pessoas que murmuram de tudo, pessoas insatisfeitas, pessoas tristes, pessoas magoadas, pessoas não realizadas, pessoas incompletas, pessoas que não alcançaram o seu objetivo na vida, ou como um cristão, ou como uma pessoa, um cidadão desse mundo. E aí, muitas das vezes, quando outros conseguem, né, já é motivo para murmurar. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Tem pessoas que murmuram, irmãos, já vamos entrar cada vez mais nesse estudo aqui. Tem gente que murmura porque o outro está com a roupa mais bonita. Tem gente que murmura porque o outro tem um carro e ele não pode ter, o outro tem uma casa e ele ainda não tem. O outro tem um bom trabalho e ele ainda não tem. Mas Deus está nos ensinando que a murmuração é um pecado gravíssimo. Vamos prosseguir. Primeiro ponto, a murmuração na Bíblia. Está aqui a Bíblia. Daqui a pouco nós vamos começar a procurar as passagens bíblicas. O que é murmuração? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes, do hebraico, o verbo lim, resmungar, reclamar e murmurar. Então, murmuração envolve essas três palavras aí, né? Reclamar, murmurar, resmungar. Isso está escrito em Números capítulo 14, versículo 36. 14:36. E os homens que Moisés mandaram espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Então, amados irmãos, a gente observa aqui que o pecado de murmuração, uma pessoa que está sempre murmurando, infelizmente, ela é capaz de influenciar outras pessoas. Da mesma forma que o contexto, a palavra está mostrando aqui, que muitos, e os homens que Moisés mandaram espiar a terra, antes de entrar na terra prometida, né? E que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele.
inflamando a terra. E aqui a palavra do Senhor nos diz que aos murmuradores não lhes foi permitido entrar na terra. Então, você já reparou? Você já reparou que uma pessoa, olha a diferença, já reparou que uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de fé, cheia de coragem, uma pessoa animada, uma pessoa que não vê barreira, não vê dificuldade, você já reparou que ele consegue influenciar várias pessoas? Ele, com o comportamento, com a atitude dele, ele consegue atrair outras pessoas até a mesma postura diante de Deus. Mas, infelizmente, por outro lado, existe o murmurador. O murmurador, com a sua atitude negativa, infelizmente, ele é capaz de influenciar várias ovelhas ali do rebanho. Ele é capaz de levar várias pessoas a murmurar. Se de repente ele começa a murmurar, e se uma pessoa que está perto dele não vigiar, começa a murmurar também. É verdade, eu concordo com você. O que fulano está fazendo é errado. Até agora não começou o culto, até agora não terminou o culto. Cadê o conjunto que não cantou? O conjunto cantou muito feio hoje. Que hora que vai terminar esse evangelismo? Cadê as irmãs de oração que não chegaram? Eu concordo com tudo que você está falando. Aí o terceiro que está por perto começa a embarcar também no mesmo barco e começa a murmurar. Então, o murmurador ele tem esse lado negativo também de levar outros a pecarem contra o Senhor. Muito cuidado, máximo de vigilância, irmão. Não é porque fulano, não é porque o meu irmão da esquerda, ou não é porque a pessoa que está perto de você está murmurando, está reclamando contra algo, que você deve entrar no barco e embarcar na mesma embarcação e concordar com ele. Cada um é responsável pelos seus atos, você deve pensar, analisar, mas será que é assim mesmo? Analise, viu? Então, amados irmãos, vamos prosseguir aqui, de murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra um em tom baixo, dos que fabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixa e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Irmãos, olha que tristeza. Nem Deus escapa do murmurador. E o comentarista deixa bem claro que o murmurador, ele está sempre descontente, ou seja, o murmurador é aquele que nunca está contente, ele está sempre em desacordo. Existe o acordo e o desacordo. Ele está sempre quase sempre ou sempre está sendo contrário à atitude do seu líder, seja homem ou seja mulher. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Eu não concordo que as roupas das irmãs que vão cantar na festa devem ser dessa cor. Eu não concordo que as roupas dos irmãos devem ser dessa cor. Eu não concordo que o culto vai começar tão cedo. Eu não concordo que tenha que ter coreografia. Eu não concordo com o teatro dentro da igreja. Eu não concordo que essa igreja está pintada dessa cor. Então, irmão, o murmurador ele tem vários comportamentos negativos. E um deles está sempre se opondo a alguém, está sempre se opondo à sua liderança, está sempre se opondo os projetos relacionados à obra de Deus. O murmurador costuma também, infelizmente, se levantar contra a sua própria liderança. Murmuradores que duvidam que foi Deus que levantou fulano, foi Deus que levantou ciclano. Irmão de Deus, então vamos ver as bases bíblicas, vamos lá. Vamos observar o que está escrito no livro de Números, capítulo... Falei Números, mas não é Números não. Êxodo. Êxodo, capítulo 15, versículo 24. Êxodo 15, versículo 24. As águas amargas tornam-se doces, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Também, Êxodo capítulo 17, versículo 27.
Êxodo, capítulo 17, versículo 3. Perdão. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E também temos a referência no livro de Números, capítulo 14, versículo 27. Até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmurou contra mim. Também versículo capítulo 16 e versículo 40. Capítulo 16, versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Amém. Então, meus amados, a palavra do Senhor nos diz, inclusive está aqui na nossa leitura bíblica em classe, né? E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Então, amados irmãos, 15 dias, ou seja, no segundo mês, após o povo ter saído do Egito, aos 15 dias, diz a Bíblia que o povo começou a murmurar contra Moisés. E nós lemos o texto bíblico aqui, teve 2 episódios, teve 2 acontecimentos em que faltou algo para o povo ali no deserto. E diz a Bíblia que o povo começou a murmurar terrivelmente contra Moisés. E o povo começou a murmurar contra Moisés, o povo começou a murmurar contra Deus, e o povo começou a dizer: por que Moisés nos tiraste do Egito? Não seria melhor ter permanecido lá? Não seria melhor ter permanecido, morrido lá no Egito? O Senhor nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto. Moisés, está faltando água. Irmãos, e tipo assim, e o murmurador, que lá tinham seus cabeças, né? A Bíblia fala sobre Datã, a Bíblia fala sobre Abirão, a Bíblia fala sobre Coré, e com certeza tinha outros. Esses eram titulados de cabeças, né? Que lideravam um grupo ali e liderou também os rebeldes. Eles, através da sua murmuração, conseguiram influenciar muita gente. E era muita gente, irmãos. Porque saíram do Egito aproximadamente cerca de 3 milhões de pessoas. Se você ler o texto bíblico, você vai observar que só de homens tinha cerca de 600 mil homens. Aí isso aí, até onde eu observo, esses cerca de 600 mil homens, existia uma idade. Então esse número é calculado de acordo com a idade de cada um. Então esse número, aí você coloca aí mulheres, crianças e certamente escravos de outras nações que estavam ali no Egito. É possível acreditar que eles aproveitaram a oportunidade e saíram também. Então tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas que Moisés estava pastoreando. Imagina essa quantidade de pessoas murmurando contra Moisés. E Deus enviou um milagre, fez nascer água da rocha por 2 oportunidades, com intervalos de anos, né? Não dá para me falar a quantidade de tempo, porque isso aqui não é o objetivo do nosso estudo. Não preparei para falar sobre isso. Mas o que vem ao caso aqui é o quanto eles murmuraram contra Moisés. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, para nós não pecarmos contra Deus murmurando contra as atitudes da nossa liderança. Enquanto a liderança estiver liderando o rebanho de acordo com os ensinamentos de Cristo, nós temos que dar as mãos com Ele e fazer a obra de Deus junto com Ele. Aí quando murmuramos daquilo que Ele está fazendo está de acordo com a Bíblia, nós estamos pecando. Amém? O comportamento dos murmuradores é o segundo ponto.
De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo. Entre os israelitas dos dias de Moisés, nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, vamos ver o que os escribas e os fariseus, inclusive os fariseus, os saduceus, os escribas, eles deram muita dor de cabeça para o nosso mestre Jesus. Vamos ver o que Lucas deixou relatado sobre os murmuradores. Lucas capítulo 15, versículo 2. Cadê? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Publicanos eram os cobradores de impostos. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, amados irmãos, olha o quanto Jesus foi julgado no aspecto da murmuração, no seu íntimo, no seu coração, por parte dos fariseus. Porque Jesus Cristo fazia questão de se aproximar dos pecadores. E o Evangelho, irmão, o Evangelho, que é as boas novas de Cristo, ele muda a vida das pessoas. E o que Jesus Cristo fez, nós como igreja, nós precisamos também fazer. Nós precisamos nos aproximar das pessoas para pregar o Evangelho. Não importa se a pessoa está vivendo na prostituição, no adultério, não importa se a pessoa de repente é um usuário de drogas, seja cocaína, seja maconha, seja crack, independente do vício da pessoa, nós temos que nos aproximar dessas pessoas para entregar um folheto que fala do amor de Deus, convidar ele para ir na igreja, abraçar ele, falar que Jesus Cristo ama ele, que ele é importante para Jesus. Não importa se todas as pessoas, se nem todas as pessoas vão ter o mesmo pensamento seu, a mesma visão sua, não importa se outros vão murmurar, vão condenar a sua atitude e de repente se sentar para conversar com uma pessoa que já não tem mais nada, irmão, já não tem esperança, já não tem fé, e de repente você chega com a palavra amiga. Então Jesus Cristo foi muito condenado por parte dos fariseus, que murmuravam, que ele fazia questão de se assentar com os pecadores. Então Jesus também enfrentou isso. Na igreja em Jerusalém, no início, aqui tem um texto bíblico, né? Atos dos Apóstolos. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas, sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Então esse texto aqui, se me falha a memória, esse texto aqui é aquele texto em que mostra que a igreja primitiva estava crescendo e os apóstolos não estavam tendo tempo suficiente para cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos mais necessitados. Os apóstolos estavam se dedicando ali na palavra. Então a palavra do Senhor nos diz que começou a haver murmuração ali entre o povo. Olha o que está escrito aqui. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então começou a surgir aquela murmuração, como nos dias de hoje, né? Às vezes tem gente que pensa que a igreja, que o pastor tem que fazer tudo, o pastor não consegue fazer tudo. Então entra em cena aí os chamados diáconos, ou assistência social, para cuidar dos mais necessitados. Os apóstolos observaram que estava havendo murmuração, rapidamente orientados pelo Espírito Santo, eles oraram, Deus orientou eles e eles levantaram, diz a Bíblia que foram levantados vários diáconos, foram 7 diáconos, e esses diáconos ficaram com a responsabilidade, resumindo aqui, né, da assistência social. Mas os apóstolos enfrentaram murmuração. Então, amados irmãos, você que está me ouvindo,
Se você é pastor, se você é líder de algum departamento na igreja, se você é líder de oração de mocidade, se você perceber que está havendo murmuração contra a sua atitude, contra a maneira como você faz a obra de Deus, pede Deus sabedoria, pede Deus orientação, trabalhe com quem quer trabalhar com você, trabalhe principalmente com a Bíblia e mostre. Não mostre através de discursos, não mostre através de palavras, mostre através da sua atitude, através do seu comportamento, que você está fazendo o que Deus te orientou, e os murmuradores vão se calar, em nome de Jesus. Prosseguindo, esse mal revela o comportamento. Então, essa parte aqui nós já lemos. Cadê? O crente murmurador. Terceiro subponto do terceiro ponto. O crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será iluminado se os olhos forem bons. O crente murmurador, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus me livre. Assim como dentro da igreja, assim como dentro do templo, existe o cristão temente a Deus, o crente que vigia, o crente que ora, o crente que procura dar bom testemunho. Por outro lado, irmãos, infelizmente, existe aqueles cristãos, são salvos, porém, infelizmente, não vigiam e acabam se tornando crentes murmuradores. E quando esse crente se torna um crente murmurador, irmão, querendo ou não, ele está fazendo a vontade do diabo. Ele não está simplesmente fazendo a vontade da carne. Ele não está simplesmente fazendo a vontade do mundo. Mais do que isso, ele está fazendo a vontade do diabo. Porque o diabo quer isso mesmo. O diabo quer que o crente se torne um crente ingrato, incrédulo, murmurador, blasfemador. Crente assim, irmãos, ele é um crente carnal. Ele não é um crente espiritual. Ele precisa de um renovo espiritual. Ele precisa se converter cada vez mais. Ele precisa, dependendo do caso, até nascer de novo, pedir perdão ao Senhor. Porque quando pecamos, como eu falei no início da lição, quando pecamos ou quando murmuramos contra o nosso semelhante, Deus age de uma maneira diferente daquela que ele age quando uma pessoa murmura contra as atitudes do Senhor. Vamos dar um exemplo aqui. Tem um caso de Moisés. A Bíblia fala que, infelizmente, os dois irmãos de Moisés, Miriam, que tinha aproximadamente 90 e poucos anos, ela e o seu irmão Arão murmuraram contra Moisés e começaram a dizer, em outras palavras, não é possível que Deus fale apenas com Moisés e não fala conosco. E resumindo aqui, né, Deus não gostou daquela murmuração de Miriam e Arão. Diz a Bíblia que Deus chamou todos os três para uma reunião ali no arraial. E diz a Bíblia que Deus permitiu que uma lepra viesse sobre Miriam, devido ao seu pecado de murmuração contra Deus, porque foi Deus que escolheu Moisés para ser porta-voz do Senhor ali com o povo. Então, vamos vigiar. Tem casos que é melhor a gente entregar na mão do Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor trate ou faça justiça, que a obra é dele. Nós somos apenas cooperadores. Murmuração, segundo ponto. Murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus.
Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Vocês lembram desse? Vocês lembram que o povo de Israel, eles ficaram ali no Egito aproximadamente entre 400 a 430 anos como escravos, fazendo a vontade de Faraó, esperando que Deus um dia pudesse ter misericórdia deles. Até que um dia diz a Bíblia que o clamor do povo de Israel chegou até os ouvidos do Senhor. Deus então escolhe Moisés. Deus então escolhe Arão. Vamos ver o que o texto bíblico está nos dizendo. Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Então Deus escolheu Moisés. O Senhor escolheu Arão. E após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. A prática da murmuração logo não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade, verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de paciência, ingratidão, desrespeito à liderança bíblica. Então, a murmuração, ela vai gerando outros tipos de pecado. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que foi preciso Deus abrir a terra. Deus abriu a terra e engoliu vivo pessoas que murmuraram contra Moisés ali no deserto. Então, querendo ou não, o murmurador, se ele não vigiar, se ele não colocar um freio nas suas atitudes, se ele não pedir perdão e não mudar de comportamento, ele nunca vai crescer espiritualmente. Vai não. Murmuraram contra Eliseu, porque tinha vários discípulos naquela época, mas Deus orientou o profeta Elias para escolher o profeta Eliseu. E murmuraram contra Davi, tão novinho, aproximadamente 17 anos, mas já estava sendo ungido como rei. Seus irmãos não aceitaram. Se a gente for entrar nesse contexto de quantas pessoas murmuraram devido às escolhas de Deus. Irmãos, mas se foi Deus que escolheu, vou dar um exemplo aqui, o apóstolo Paulo. Deus tinha à sua disposição 11 apóstolos. Após a morte de Jesus, no finalzinho do ministério de Jesus, Judas traiu Jesus, os irmãos sabem da história, ficaram 11. Depois entrou Matias no lugar de Judas. Deus tinha à sua disposição Pedro, Tiago, João, entre outros de destaque. Porém, aprove a Deus transformar a vida de Saulo, que é um nome judeu, e Paulo é um nome grego. Aprove a Deus salvar a vida de Paulo, fazer dele um grande missionário. Aí eu te pergunto, você acha que todos concordaram? Você acha que todos acreditaram na convenção dele? Não. Mas Deus quis assim. Deus quis mudar a vida dele para transmitir a mensagem aos gentios, aos que não eram judeus. Então, abro parênteses para dizer algo para você, meu irmão. Não pense que você vai conseguir agradar todo mundo com suas atitudes positivas, que não vai. Sempre vai existir alguém para murmurar contra você, contra mim. Sempre vai aparecer alguém para tentar achar algum defeito em você, nas suas atitudes. É o murmurador.
É o murmurador que, em vez de se preocupar consigo mesmo, acaba se preocupando mais com as pessoas do que com a obra de Deus, com a vontade de Deus e assim por diante. E quem age dessa maneira, irmãos, está na carne. A Bíblia fala sobre as obras da carne. Então tem uma observação aqui, né? Cadê? Logo não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade, verdade de quem entra pelo caminho da murmuração. Tem alguns textos bíblicos aqui que eu vou estar lendo junto, vou estar lendo aqui para os irmãos. 1 Tessalonicenses, ou seja, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 12, está escrito assim: e rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Deixa eu ver se é esse aqui meio. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Mas sim de paciência, gratidão, diz respeito à liderança bíblica. Ah, tá. Então esses versículos aqui estão dentro do contexto em que o comentarista está dizendo que através da murmuração vai surgindo outras obras da carne, como por exemplo a impaciência. Quem não é paciente murmura de tudo. Lembra que eu falei no começo? A ingratidão. O murmurador ele é ingrato, ele nunca está satisfeito. O murmurador ele não costuma ter respeito pela sua liderança. Está até escrito aqui. Tem uma outra passagem bíblica que eu vou estar lendo aqui na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Está vendo? Infelizmente tem crentes que a verdade é essa. Tem cristãos que abrem a boca para dizer: eu não obedeço a homem nenhum, só obedeço a Deus. Eu não obedeço a pastores, eu obedeço a Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Quem se comporta dessa maneira é porque ainda não passou por essa passagem bíblica aqui. Olha o que está escrito: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos será útil. Então nós devemos obedecer a nossa liderança com alegria, porque a Bíblia fala que a nossa liderança vela pela nossa alma e vão dar conta do rebanho que está sobre os seus cuidados. Prosseguindo, a murmuração contra Deus. Inclusive já está começando a ficar um pouco escuro aqui. Vou colocar aqui a claridade. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar aqui. Cadê? Prosseguindo, a murmuração contra Deus. O Senhor Deus responde. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa, do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Então, amados irmãos, mesmo aquele povo murmurando contra Deus, aquele povo que saiu do Egito, eles deixaram bem claro, né? Que era melhor continuar ali no Egito, comendo cebolas, comendo a comida ali do Egito. Aquele povo ainda estava com a mentalidade de escravo. Já parou para imaginar? Aquele povo ainda estava com a mentalidade de um escravo. Ou seja, eles estavam acostumados a viver como escravo, serem submissos a Faraó, serem submissos à sua liderança egípcia.
Aquele povo passou cerca de 430 anos ali, quando José foi para o Egito, Jacó foi para o Egito, os filhos de Jacó estavam no Egito, eles morreram. Aí antes de eles morrer, vieram os filhos, os netos, os bisnetos, e foram passando de geração para geração, transmitindo a palavra de Deus, a promessa do Senhor a Abraão, mas ao mesmo tempo eles eram escravos. E agora, saíram do Egito, mas ainda estavam com a mentalidade de escravo, porque eles tinham saudade lá do mundo. Faraó, ele representa, simboliza, ou tipifica o diabo que escraviza a pessoa no pecado. O Egito aí representa, simboliza o mundo. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda estão com a mentalidade de escravo. Ainda não se libertaram. Entraram para o evangelho, entraram para a igreja, mas ainda não deixaram que o evangelho, as boas novas, a palavra de Deus entrasse dentro de si. Essas pessoas ainda estão precisando nascer de novo, ainda estão com a mente cauterizada pelo pecado. Como no caso do povo que saiu do Egito. Eles estavam ainda com saudade do Egito. A primeira luta que veio já deu vontade de voltar para o Egito. Infelizmente, muitos de nós, que eu falo assim, muitos daqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, né, ainda precisam passar por um processo de libertação e entender que ele é uma nova criatura e que as coisas velhas já se passaram. Então aquele povo murmurou terrivelmente contra o Senhor. E diz a palavra de Deus, irmãos, que aquele povo, aquela geração que saiu do Egito, infelizmente, eles morreram no deserto. E daquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Vejam, irmãos, foram cerca de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Mas a Bíblia fala que devido ao pecado da murmuração, aquele povo que saiu do Egito, eles morreram no deserto. E os seus filhos que nasceram ali no deserto, uma outra geração que nasceu no deserto, eles tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida. E daqueles que saíram do Egito, ou aquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida. Mas não foi por causa de pecado de murmuração. Isso aí já é tema para um outro estudo. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode ler o livro de o livro de Deuteronômio, o penúltimo e último capítulo do livro de Deuteronômio. Lá fala sobre a morte de Moisés. Então, por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz que quem se endureceu contra Deus e teve paz. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossas vidas. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Então o murmurador ele não consegue enxergar os milagres que Deus já realizou na sua vida. O murmurador não consegue enxergar o que Deus já fez por ele, de onde que Deus tirou ele. O murmurador não consegue entender que o que Deus fez por ele, Deus pode fazer por uma outra pessoa. Então, a murmuração acompanhada com a incredulidade acaba cegando os olhos espirituais daquele crente. E ele começa a ver pecado em tudo, ele começa a ver erro em tudo, ele começa a discordar de tudo que a sua liderança faz, e isso acaba entristecendo o Espírito Santo. Então é muito perigoso. Murmurar ou pecado da murmuração é muito perigoso aos olhos do Senhor. Vamos observar o que o apóstolo Paulo
falou sobre esse assunto, ou se ele falou algo aqui, o comentarista ele deixou umas passagens bíblicas para nós estar meditando. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então o apóstolo Paulo está usando o exemplo do povo de Israel lá no deserto. E Paulo deixa bem claro que o que aconteceu com eles ficou escrito para aviso nosso, para o despertamento nosso, para um exemplo nosso, para nós não entrarmos no caminho da murmuração como eles. Versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras ou como sombras, e estão escritas para aviso nosso. Aviso nosso. Tem muitas coisas que acontecem que é para aviso nosso. É Deus nos despertando para a gente não cair no mesmo buraco que outras pessoas caíram. Vamos prosseguir aqui. Terceiro e último ponto. Vou ser breve aqui no último ponto. Murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. O fim dos israelitas murmuradores, examinando os textos de Números 14, versículo 29 e capítulo 16, versículo 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos e sepultados no deserto. Números 14, versículo 29. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Então, amados irmãos, a murmuração pode nos impedir de entrar na terra, na Canaã celestial. Assim como existiu a Canaã terrestre, a Canaã terrena, a terra prometida, que Deus prometeu para o povo de Israel, Jesus Cristo prometeu também que um dia vai voltar para nos levar para Canaã celestial, ou seja, a nova Jerusalém. E o pecado de murmuração pode impedir muita gente de entrar na Canaã celestial. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Misericórdia. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Então, o murmurador está correndo o risco de morrer espiritualmente. Que Deus tenha misericórdia e desperte ele. Os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais, divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor diz que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Lembra do que Jesus falou sobre isso? Há também um mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentira e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso, afirmamos que quem entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmia contra Deus. Amém. Então, para a infelicidade do murmurador, ele vai só tropeçando no caminho. E é igual uma pessoa que está lá no mundo. Quase sempre é assim. A pessoa experimenta um pouco de bebida, gosta, satisfaz a carne, mas quer mais, acha que é pouco, porque aquilo ali não vai preencher o vazio da sua alma. E essa pessoa, então, é levada a usar outros tipos começa a se envolver em outros vícios, como, por exemplo, começa a usar droga, começa a se prostituir, vai se afundando cada vez mais no pecado, vai praticando cada vez mais obras da carne. E o murmurador,
ele também é levado ao caminho da idolatria, da rebelião, do adultério, da blasfêmia. Tudo isso são pecados gravíssimos contra o Senhor. Você que está me ouvindo nesse dia, se você já praticou o pecado da murmuração, porque nós praticamos, nós somos falhos, porém precisamos pedir perdão ao Senhor. Devemos tomar muito cuidado para a gente não fazer esse pecado um pecado constante. Sabe aquele pecado constante? Pecado constante que eu me refiro, o murmurador, ele está tão acostumado a murmurar que para ele tanto fez murmurar contra Deus ou contra o seu próximo. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde, põe um freio na nossa língua, que vamos vigiar para a gente não perder a comunhão com o Senhor. Amém? Glória a Deus das alturas. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico, que você possa ser edificado pelo poder de Jesus, pelo poder da Sagrada Escritura. Nós estudamos hoje sobre o perigo da murmuração, e eu creio que Deus falou aos nossos corações. Eu quero mandar um abraço todo especial aos novos inscritos aqui do canal, a você que abraçou esse projeto, a você que foi edificado e que tem sido edificado pelos estudos que ora ministramos aqui. E eu peço a você, dê o seu joinha, comente de onde você é, de onde você mora, qual estado, qual o nome da igreja que você frequenta. Compartilhe essa palavra com seus amigos, vizinhos, parentes. Compartilhe nas redes sociais. Conhece alguém que é murmurador? Está precisando dessa palavra? Mostra para ela. Não para jogar indireta, mas mostra para ela que nós precisamos vigiar cada vez mais, que à luz da Sagrada Escritura nós temos que obedecer aos nossos pastores e assim por diante. Amém? Estarei orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse estudo bíblico e eu coloco em tuas mãos, apresento nas tuas mãos a vida de todos que ouviram essa palavra, Pai. Venha abençoar, venha capacitar cada um. E você que me ouviu nesse dia e está afastado do Evangelho, já foi um cristão avivado, um cristão servo mesmo, praticante, retorne, peça perdão ao Senhor, peça um renovo espiritual e volte a servir ao único Deus verdadeiro. Breve Jesus voltará. Um abraço, fique na paz.